Por que algumas pessoas enriquecem com facilidade, enquanto outras parecem lutar a vida inteira e continuam com pouco ou nenhum resultado financeiro? Essa pergunta move milhões de pessoas todos os dias. Muitos acreditam que a resposta está em estudar mais, trabalhar mais ou encontrar a oportunidade certa. Mas a verdade revelada por T. Harv Eker em Os Segredos da Mente Milionária é simples e poderosa. O fator mais decisivo para a sua vida financeira é a maneira como você pensa. Este livro não é sobre técnicas de investimento. Não é sobre atalhos para enriquecer. Ele fala da origem invisível dos seus resultados com o dinheiro, o seu modelo mental. Cada pessoa carrega dentro de si um modelo de dinheiro que foi formado ao longo da vida, especialmente na infância. Esse modelo é um conjunto de crenças, ideias e padrões que influenciam todas as suas decisões financeiras, desde o quanto você acredita que merece ganhar, até o que você faz com o dinheiro quando ele chega. Eker mostra que, sem reprogramar esse modelo interno, nenhuma mudança externa se sustenta. Não importa se você ganhar mais, mudar de emprego ou abrir um negócio. Se o seu modelo for de escassez, você voltará ao ponto de partida. Por outro lado, se você alinhar seu modelo mental à prosperidade, o dinheiro começa a fluir com mais facilidade. As oportunidades aparecem, as decisões se tornam mais claras e os resultados mais consistentes. O objetivo deste livro é justamente esse: te ajudar a identificar e transformar o seu modelo de dinheiro, substituindo crenças limitantes por atitudes mentais de pessoas ricas. Para isso, T. Harv Eker apresenta 17 arquivos da riqueza, padrões de pensamento e comportamento que diferenciam quem prospera de quem vive na escassez. Cada um desses arquivos será explorado nos próximos blocos. Mas antes de prosseguir, é importante que você entenda: ler este conteúdo pode mudar a sua vida financeira para sempre, se você estiver disposto a aplicar o que vai aprender. Você está pronto para reprogramar sua mente e transformar sua realidade financeira? Então continue, porque o próximo passo é descobrir como o seu modelo de dinheiro foi formado e por que ele tem mais influência do que qualquer outra coisa na sua vida financeira. Este é um livro que pode reprogramar sua realidade financeira. Hashtag, o modelo financeiro interno. Se você quer mudar os frutos, precisa primeiro mudar as raízes. Se quer mudar os resultados, precisa antes mudar a causa. Essa é uma das ideias centrais de Os Segredos da Mente Milionária. O que isso significa? Que sua vida financeira é o reflexo direto do seu modelo mental, uma programação interior que determina com precisão seus resultados com o dinheiro. Você pode até querer ganhar mais, economizar, investir ou empreender, mas se o seu modelo financeiro estiver ajustado para escassez, medo ou insegurança, tudo que você fizer vai esbarrar num limite invisível. T. Harv Eker compara esse modelo a um termostato interno. Ele foi programado em um certo nível e mesmo que você tenha picos de ganho, ele sempre vai te puxar de volta para o nível financeiro com o qual sua mente está acostumada. Essa programação mental foi construída desde cedo. Frases ouvidas na infância, exemplos vistos em casa, experiências marcantes e padrões familiares. Você vai conhecer os 17 arquivos da riqueza. Comparações práticas entre a forma como pensam as pessoas ricas e a forma como pensam as pessoas pobres ou de classe média. Esses arquivos não são teorias, são chaves. Cada um deles pode desbloquear um novo espaço de crescimento dentro de você. Mas tudo começa por aqui, reconhecendo que a sua mente é a origem de tudo. Se você mudar por dentro, a vida muda por fora. Tudo isso moldou suas crenças sobre dinheiro, sucesso, riqueza, merecimento, risco e recompensa.
Talvez você tenha crescido ouvindo frases como dinheiro não nasce em árvore, melhor ser pobre e honesto, quem é rico é ganancioso, ou ainda, você acha que somos feitos de ouro? Essas falas se tornaram verdades inconscientes, e sem perceber, você passou a agir de acordo com elas. O problema é que muitas vezes estamos tentando mudar os resultados da nossa vida sem tocar na raiz que os está criando. E é por isso que tantas pessoas vivem em um ciclo de esforço e frustração. Trabalham duro, buscam novas estratégias, mas continuam travadas porque o seu modelo interno ainda está preso à escassez. A boa notícia? Modelos mentais podem ser reprogramados, e esse é o verdadeiro propósito deste livro: te ajudar a identificar e substituir padrões limitantes por novos pensamentos, emoções e atitudes que sustentem a prosperidade, não apenas por um momento, mas de forma definitiva. Nos próximos blocos você vai conhecer os 17 arquivos da riqueza, comparações práticas entre a forma como pensam as pessoas ricas e a forma como pensam as pessoas pobres ou de classe média. Esses arquivos não são teorias, são chaves. Cada um deles pode desbloquear um novo espaço de crescimento dentro de você. Mas tudo começa por aqui, reconhecendo que a sua mente é a origem de tudo. Se você mudar por dentro, a vida muda por fora. Os arquivos de riqueza. Maia ler os 17 arquivos da riqueza. E, por exemplo, segundo T. Harv Eker, pessoas ricas têm hábitos mentais completamente diferentes das que vivem na escassez. A maneira como elas pensam, sentem, agem e tomam decisões em relação ao dinheiro segue padrões específicos. Padrões que foram criados ao longo do tempo, conscientes ou não, e que sustentam seus resultados. Eker chama esses padrões de arquivos de riqueza. Eles funcionam como pastas mentais que contêm crenças, atitudes e comportamentos. Se essas pastas estão organizadas com base na escassez, você age com medo, trava diante das oportunidades, rejeita o sucesso e se sabota sem perceber. Mas se essas pastas forem reescritas com base na abundância, você começa a agir com clareza, confiança e visão de crescimento. A partir do próximo bloco, você vai conhecer um a um esses 17 arquivos. Prepare-se para refletir, se identificar, se desafiar e principalmente se transformar, porque agora sim começa o processo de reprogramação. O primeiro arquivo da riqueza está logo adiante. Cada um deles apresenta um contraste direto entre o que pensa uma mente rica e o que pensa uma mente pobre. É como colocar frente a frente dois mundos e enxergar com clareza qual deles tem se refletido na sua vida. Mas atenção, esses arquivos não foram feitos para serem apenas lidos. Eles precisam ser absorvidos, refletidos e aplicados. Não basta concordar com eles intelectualmente. É preciso praticar dia após dia até que se tornem parte da sua identidade. Você pode se surpreender ao perceber que, mesmo sendo uma pessoa dedicada e bem-intencionada, carrega dentro de si arquivos mentais que estão puxando você para trás. Isso é comum. E é exatamente por isso que esta etapa é tão importante. Ela expõe as raízes ocultas da escassez e mostra como substituí-las por raízes de prosperidade. A cada novo arquivo que você conhecer, terá uma oportunidade real de mudar um pedaço da sua mentalidade financeira. E ao final dessa jornada, seu modelo interno não será mais o mesmo. Prepare-se para refletir, se identificar, se desafiar e, principalmente, se transformar. Porque agora sim começa o processo de reprogramação. O primeiro arquivo da riqueza está logo adiante. Cada meta falto,
Opurtuseques I.5. Arquivo número 1. Eu crio a minha própria vida. Pessoas ricas acreditam que são as criadoras da própria realidade. Pessoas pobres acreditam que são vítimas das circunstâncias. Esse é o primeiro e mais decisivo ponto de separação entre uma mentalidade rica e uma mentalidade pobre. Tudo começa com a forma como você enxerga sua própria vida. Você se vê no controle ou à mercê dos acontecimentos? Pessoas com mentalidade próspera assumem total responsabilidade pelos seus resultados, sejam eles bons ou ruins. Elas não se escondem atrás de desculpas, não culpam os outros, não vivem apontando dedos para o governo, a economia, o chefe, a infância ou a falta de sorte. Elas sabem que, mesmo diante de dificuldades reais, ainda têm poder de escolha. Podem reagir, aprender, crescer e agir. Já pessoas com mentalidade de escassez tendem a cair na armadilha da vitimização, e isso se manifesta de 3 formas principais. Culpar os outros. A culpa é do governo. Meu chefe não valoriza meu trabalho. Meus pais não me ensinaram sobre dinheiro. Justificar seus resultados. Dinheiro não é tudo. Não ligo para essas coisas de riqueza. Prefiro ser feliz do que rico, como se uma coisa anulasse a outra. Reclamar o tempo todo, sobre preços, salários, oportunidades, impostos, o futuro. Mas, como Ecker diz, aquilo que você reclama se afasta de você. Você nunca verá uma pessoa verdadeiramente próspera gastando sua energia com reclamações, porque elas sabem que reclamar é focar no que está errado, e o que você foca se expande. Esse primeiro arquivo é um divisor de águas. A mudança começa quando você olha no espelho e diz: sou o responsável pelos meus resultados, ninguém mais. Essa afirmação pode ser desconfortável, mas também é libertadora. Porque se você criou o cenário atual da sua vida, você também pode criar um novo, com novas escolhas, com novas atitudes, com uma nova consciência. Portanto, observe a si mesmo a partir de hoje. Você está se posicionando como autor da sua história ou como vítima dos capítulos que não escreveu? A resposta para essa pergunta vai definir não apenas como você se sente agora, mas tudo o que você vai construir daqui para frente. Mais uras contra as seques, mais uras mia contra as 0.5, mais uras contra 5. Arquivo número 2. Pessoas ricas jogam para ganhar. Mais uras após os crassos, traços, pras traços, 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 traços. Pessoas ricas jogam para ganhar. Pessoas pobres jogam para não perder. Essa diferença pode parecer sutil, mas tem um impacto direto nos resultados financeiros de cada pessoa. Enquanto a mente rica está voltada para crescer, expandir e vencer, a mente pobre está preocupada apenas em evitar a dor, reduzir riscos e sobreviver. T. Harv Eker explica que muitos operam com uma mentalidade defensiva, como se a vida fosse uma partida, em que o importante é não errar, não se machucar, não ser criticado. Mas quem joga apenas para não perder dificilmente vence. Na melhor das hipóteses, empata. Na prática, permanece estagnado. Pessoas ricas jogam para vencer de verdade. Elas não têm vergonha de dizer que querem prosperar, que desejam o melhor, que estão dispostas a alcançar o topo. Elas não pedem desculpas por sonhar alto. Elas se autorizam a ganhar. A resposta está nas suas metas, nas suas decisões e, principalmente, nos seus pensamentos diários. Chegou a hora de ajustar sua mira. Você nasceu para prosperar, não apenas sobreviver. Já pessoas com mentalidade limitada costumam esconder seus verdadeiros desejos. Dizem coisas como: não preciso de muito. Só quero pagar minhas contas. Riqueza não é para mim.
E assim, sem perceber, determinam o próprio teto, limitam suas possibilidades e se sabotam, porque o cérebro só busca aquilo que você realmente acredita que merece. A vida financeira segue a mesma lógica. Se o seu objetivo é apenas não se endividar, é isso que você vai viver. Uma eterna batalha para manter o mínimo. Agora imagine se você mudar esse foco. E se você decidir jogar para ganhar. Não por arrogância, mas por convicção. Não por ganância, mas por liberdade. Ganhar nesse contexto é ter opções, é poder escolher, é viver com tranquilidade, é ajudar outras pessoas com seus recursos, seu exemplo e sua influência. Por isso a pergunta é: você tem jogado para vencer ou tem vivido apenas para não perder? A resposta está nas suas metas, nas suas decisões e principalmente nos seus pensamentos diários. Chegou a hora de ajustar sua mira. Você nasceu para prosperar, não apenas sobreviver. Arquivo número 3. Pessoas ricas assumem o controle da própria vida. Pessoas ricas assumem o controle da própria vida. Pessoas pobres entregam o poder para os outros. Esse arquivo é direto e libertador. Enquanto uma pessoa rica age como protagonista, alguém com mentalidade de escassez se posiciona como coadjuvante, ou até como vítima da própria história. T. Harv Eker explica que assumir o controle significa ser responsável não apenas pelas decisões grandes, mas por tudo, pela forma como você pensa, como reage, como se comporta diante das situações da vida. Quem tem uma mentalidade rica não espera que os outros façam por ele. Não espera pelo governo, nem pela empresa onde trabalha, nem por sorte. Ele sabe que está no volante, que pode acelerar, mudar de direção, parar, recomeçar e que tudo isso depende dele, não de fatores externos. Já pessoas com mentalidade pobre vivem esperam um aumento, esperam que a economia melhore, esperam alguém reconhecer seu valor, esperam uma virada mágica e quanto mais esperam, mais tempo perdem. Assumir o controle é um ato de coragem, é reconhecer que mesmo quando não podemos controlar os eventos da vida, ainda podemos controlar a forma como escolhemos responder a eles. É entender que se você quer crescer financeiramente, precisa ser o responsável por criar essa realidade, mesmo que ninguém te dê permissão. É como diz o próprio autor. Você pode ser vítima ou pode ser rico. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Essa escolha começa todos os dias nos pequenos gestos. Você decide reclamar ou buscar soluções. Você age ou espera. Você investe em si mesmo ou terceiriza sua responsabilidade. Assumir o controle não significa ter tudo sob domínio, significa ter consciência do próprio poder e da própria responsabilidade. É entender que o mundo pode até te desafiar, mas a forma como você responde determina até onde você vai. A partir de hoje, pare de entregar seu volante. Volte a ocupar o lugar de quem decide o caminho. Você é o autor. A caneta está na sua mão. Das Terma com segundo e sua móvel. Arquivo número 4. Pessoas ricas pensam grande. Agora, pessoas ricas pensam grande, pessoas pobres pensam pequeno. Essa é uma das diferenças mais marcantes entre quem prospera e quem vive limitado. A forma como você pensa determina o tamanho dos seus sonhos, das suas metas, das suas ações e, por consequência, dos seus resultados. Pensar grande não significa arrogância, significa visão expandida. Significa acreditar que você pode, sim, causar impacto, alcançar mais, viver melhor e ainda ajudar muita gente no caminho. Tom Harv Eker ensina que pessoas com mentalidade rica não se limitam ao mínimo necessário. Elas não vivem com medo de parecerem ambiciosas. Elas se perguntam: como posso gerar mais valor? Como posso impactar mais pessoas? Como posso expandir o que faço? Enquanto isso, quem pensa pequeno costuma viver dizendo: só quero pagar minhas contas. Se der para viver tranquilo, já está bom. Melhor não chamar atenção. Você
tem espaço para crescer. E o mundo precisa da sua grandeza. Mas o mundo não precisa de mais gente escondida. O mundo precisa de pessoas que tenham a coragem de sonhar grande e realizar. De gente que inspire, que gere empregos, que resolva problemas, que traga luz. Pense por um instante. Se você pensa pequeno, quantas oportunidades você deixa de enxergar? Quantas portas nunca se abrem porque você nem sequer bate nelas? Pensar grande é o primeiro passo para crescer de verdade. Não é sobre querer ser melhor que os outros, é sobre usar todo o seu potencial, não apenas uma parte dele. Afinal, se você tem talentos, ideias e energia, por que usaria tudo isso apenas para sobreviver? Mude a pergunta. Em vez de como ganhar o suficiente, pergunte: como posso prosperar e multiplicar o bem ao meu redor? Quando você expande sua visão, seus passos mudam, sua postura muda, sua vida muda. Você não foi criado para pensar pequeno. O seu chamado é maior, a sua missão vai além. Então pare de se encolher. Você tem espaço para crescer e o mundo precisa da sua grandeza. Arquivo número 5. Pessoas ricas focam em oportunidades. Meta: Secha 5. Pessoas ricas focam em oportunidades. Pessoas pobres focam em obstáculos. Essa diferença de foco determina o que você enxerga e, consequentemente, o que você atrai. Quem foca nos obstáculos vê dificuldade em tudo. Quem foca nas oportunidades encontra caminhos mesmo onde outros só enxergam muros. T. Harv Eker ensina que aquilo em que você foca se expande. Se você escolhe enxergar riscos, problemas e perigos, seu cérebro vai procurar e encontrar exatamente isso. Mas, se você começa a buscar possibilidades, soluções, aberturas e conexões, o mundo começa a se revelar de outra forma. A mente rica é treinada para observar o que pode dar certo. Ela identifica as chances, testa caminhos, aprende rápido e se move com agilidade. É uma mentalidade voltada para o avanço. Já a mente pobre paralisa. Ela se prende ao "e se der errado?". Ela se alimenta de medo e se sabota antes mesmo de tentar. O problema não é ter cautela. O problema é deixar que o medo de perder seja maior do que o desejo de vencer. Pessoas ricas não são inconsequentes. Elas calculam riscos, sim, mas não deixam que isso as impeça de agir. Elas sabem que cada grande resultado nasce de uma decisão ousada, feita mesmo com incerteza. Sabem que a vida não oferece garantias absolutas e que quem espera ter certeza de tudo antes de agir acaba ficando para trás. É como dirigir à noite com os faróis ligados. Você não precisa ver toda a estrada, apenas o próximo trecho. E a cada avanço, o caminho continua se revelando. Por isso, comece a observar sua mente com atenção. Quando surge uma ideia nova, você pensa em como fazer dar certo ou em tudo que pode dar errado? Diante de um convite ou proposta, você busca o potencial ou o perigo? Sua resposta revela o foco que tem dominado sua jornada. A boa notícia é que o foco pode ser treinado. Você pode, a partir de agora, começar a perguntar: qual é a oportunidade escondida nisso? O que posso aprender aqui? Como posso usar isso a meu favor? Pessoas ricas focam no crescimento, não no medo. E é por isso que continuam crescendo. Arquivo número 6. Pessoas ricas admiram outras pessoas ricas e bem-sucedidas. Outras pessoas ricas e bem-sucedidas. Pessoas pobres sentem raiva, inveja ou desdém. Essa diferença de atitude diz muito sobre o que está plantado no coração e na mente de cada um. Porque o que você sente ao ver alguém prosperando diz muito mais sobre você do que sobre a pessoa que prosperou. T. Harv Eker afirma que a energia que você emite em relação à riqueza determina o quanto dela você atrai. Se você critica quem tem sucesso, mesmo que em pensamento,
está inconscientemente afastando o mesmo sucesso da sua vida. É como se dissesse ao universo: eu não gosto disso. E o universo obediente responde: então não terá. Pessoas com mentalidade rica, ao verem alguém bem-sucedido, se inspiram. Elas se perguntam: o que posso aprender com essa pessoa? Como ela chegou lá? O que eu posso fazer de parecido? Essa postura de admiração e curiosidade cria pontes mentais. Pessoas ricas admiram outras pessoas ricas, porque sabem que o sucesso dos outros não diminui o seu. Pelo contrário, prova que é possível, e onde é possível para um, é possível para muitos. A abundância não é uma corrida onde só um vence. Ela é um campo aberto para quem está disposto a mudar a forma de enxergar. Ela aproxima, eleva, fortalece, ela abre espaço interno para que você também possa alcançar o que admira. Já a mentalidade pobre costuma agir de forma oposta, critica, diminui, desdenha, diz frases como: se ficou rico, deve ter feito alguma coisa errada. Com dinheiro é fácil. Essa gente metida acha que é melhor do que os outros. Esses pensamentos sabotam silenciosamente qualquer chance de prosperidade. Afinal, como sua mente vai permitir que você tenha o que você condena? Você não pode criticar a riqueza dos outros e ao mesmo tempo atrair riqueza para si. Sua mente não funciona assim. Ela busca coerência entre aquilo que você acredita e aquilo que você vive. Por isso, um dos passos mais poderosos que você pode dar hoje é mudar a forma como reage ao sucesso alheio. Ao ver alguém prosperando, diga mentalmente: que bom para ele. Isso também é possível para mim. Transforme a inveja em inspiração. Transforme o incômodo em motivação. Pessoas ricas admiram outras pessoas ricas, porque sabem que o sucesso dos outros não diminui o seu. Pelo contrário, prova que é possível. E onde é possível para um, é possível para muitos. A abundância não é uma corrida onde só um vence. Ela é um campo aberto para quem está disposto a mudar a forma de enxergar. Número 7. Pessoas ricas se associam com pessoas positivas e bem-sucedidas. Pessoas ricas se associam com pessoas positivas e bem-sucedidas. Pessoas pobres se associam com pessoas negativas e fracassadas. Você já ouviu a frase: diga-me com quem andas e te direi quem és? T. Harv Eker leva essa ideia a um nível mais profundo. As pessoas com quem você convive influenciam diretamente a sua mentalidade financeira. Somos seres altamente influenciáveis. Querendo ou não, absorvemos o clima emocional, os padrões de pensamento e até os comportamentos de quem está ao nosso redor. Isso acontece de forma sutil, constante e poderosa. Pessoas com mentalidade rica entendem isso e fazem escolhas conscientes. Elas buscam se conectar com quem as inspira, com quem pensa grande, com quem está crescendo, criando, realizando. Essas conexões não servem apenas para gerar oportunidades. Significa se abrir para novas conexões que elevem sua visão. Uma das decisões mais inteligentes que você pode tomar hoje é cercar-se de pessoas que já estão na direção para onde você quer ir. Você se tornará como elas, e elas te puxarão para cima, assim como você poderá fazer o mesmo por outros no futuro. Servem para alimentar um ambiente mental fértil, onde sonhar alto é normal, onde agir com coragem é incentivado, onde pensar diferente é valorizado. Já pessoas com mentalidade pobre tendem a se rodear de outras que reforçam seus medos e limitações. Elas convivem com quem reclama, critica, sabota e julga, e com o tempo começam a repetir os mesmos padrões. Talvez você já tenha notado isso. Basta começar a falar sobre o novo projeto, uma ideia de negócio ou o desejo de prosperar e logo surgem frases como: isso não é pra gente, você vai acabar se frustrando, dinheiro só traz problema. Se você escuta esse tipo de coisa o tempo todo, como sua mente vai se fortalecer para prosperar? A verdade é que o seu círculo social é como um espelho. Ele mostra onde você está e onde tende a permanecer.
Por isso, se quiser mudar de nível, talvez precise mudar de ambiente. Isso não significa abandonar pessoas, significa escolher com quem você compartilha seus planos, seus sonhos, seus desafios. Significa se abrir para novas conexões que elevem sua visão. Uma das decisões mais inteligentes que você pode tomar hoje é cercar-se de pessoas que já estão na direção para onde você quer ir. Você se tornará como elas, e elas te puxarão para cima, assim como você poderá fazer o mesmo por outros no futuro. Metapause SEX 0.5. Metapause SEX 0.5. Metapause SEX 0.5. Metapause SEX 0.5. Arquivo número 8. Pessoas ricas estão dispostas a se promover. Metapause SEX 0.5. Metapause Hirsch-Symbols.5. Metapause SEX 0.5. Pessoas ricas estão dispostas a se promover. Pessoas pobres têm uma visão negativa sobre a autopromoção. Esse é um dos pontos mais desconfortáveis para muita gente, especialmente para quem cresceu ouvindo que se exibir é feio, quem se promove é arrogante, ou quem é bom não precisa se mostrar. Mas a verdade é que no mundo real, visibilidade gera valor percebido. E valor percebido gera oportunidades. T. Harv Eker, é claro, se você acredita no que faz, se você sabe que pode ajudar pessoas, resolver problemas ou entregar valor, então tem o dever de se promover. Autopromoção não é sobre ego, é sobre clareza. É sobre mostrar ao mundo o que você tem a oferecer. Se você não fizer isso, quem fará? Pessoas com mentalidade rica entendem isso e não têm vergonha de se apresentar, de falar do próprio trabalho, de contar suas conquistas ou defender suas ideias. Elas não fazem isso por vaidade. Fazem porque sabem que se ninguém souber o que elas oferecem, ninguém poderá comprar, contratar ou apoiar. Enquanto isso, a mentalidade pobre prefere se esconder, tem medo de julgamento, tem receio de parecer metida e, por isso, espera ser reconhecida em silêncio, o que raramente acontece. Você pode ser ótimo no que faz, mas se ninguém souber disso, não faz diferença. Não basta ser bom, é preciso ser visto. Não basta fazer, é preciso comunicar. Isso vale para profissionais, empresários, artistas, vendedores, autônomos e até empregados. Quem se promove com verdade, com propósito e com confiança, abre portas. E portas abertas trazem crescimento. É claro, a autopromoção precisa ser feita com equilíbrio. Não é sobre exagero ou ostentação. É sobre presença, postura, clareza. Por isso, reflita. Você tem escondido o que sabe fazer? Tem se encolhido diante de oportunidades de mostrar quem você é? Tem deixado o medo do que os outros vão pensar impedir que o mundo conheça o seu valor? Então pare. A partir de agora, assuma. Você é sua marca. Você é seu próprio agente de expansão. Promova o que você acredita. Com verdade, com força, com humildade. Quem não se posiciona, se apaga. Quem se esconde, desaparece. E quem se apresenta com autenticidade, prospera. Sobe sigta pausas, Nivite peito 7, Barima de Dares diz número 9. Pessoas ricas são maiores que os seus problemas. Expossidas ricas são maiores que os seus problemas. Pessoas pobres permitem que os problemas sejam maiores do que elas. Essa diferença parece simples, mas carrega uma chave essencial. A forma como você lida com desafios determina o quanto você pode crescer. T. Harv Eker afirma que a quantidade e a qualidade de riqueza que você consegue sustentar está diretamente ligada à sua capacidade de lidar com problemas. Problemas não são obstáculos, são testes. São oportunidades disfarçadas para que você se expanda, aprenda e evolua. Pessoas com mentalidade pobre fogem dos problemas.
Elas evitam conflito, protelam decisões, escondem dificuldades e se encolhem diante de qualquer desconforto. Vivem tentando construir uma vida sem dor, o que é uma ilusão. O resultado? Vivem presas a uma zona segura, porém limitada. Já pessoas ricas não esperam uma vida sem problemas. Comece a construir uma mente mais forte. Encare o que for preciso com coragem. A cada desafio enfrentado, você se torna maior. E quando você é maior do que os seus problemas, você se torna maior do que qualquer limite. Elas desenvolvem força interior para crescer acima dos desafios. Quando algo difícil aparece, elas respiram fundo, ajustam a postura e dizem: como posso resolver isso? Essa atitude muda tudo. Porque não é o tamanho do problema que importa, é o tamanho da pessoa diante dele. Eker ensina uma imagem poderosa. Imagine que você é uma caixa mental de tamanho 3. Se surge um problema tamanho 5, ele vai te esmagar. Mas se você se torna uma caixa tamanho 10, o mesmo problema tamanho 5 se torna pequeno. A maioria das pessoas quer que os problemas desapareçam, mas as pessoas ricas compreendem que o verdadeiro caminho é crescer a ponto de superá-los. Todo crescimento real envolve desconforto. É preciso aprender, tomar decisões difíceis, assumir responsabilidades, encarar conversas importantes, revisar atitudes. Mas é justamente nesses momentos que a vida te dá o presente escondido dentro do problema. Um novo nível de consciência e de força. Por isso, pare de pedir uma vida mais fácil. Comece a construir uma mente mais forte. Encare o que for preciso com coragem. A cada desafio enfrentado, você se torna maior. E quando você é maior do que os seus problemas, você se torna maior do que qualquer limite. Pouco lidádio do dial. Você primeto condual, por o menha do melos. O novo nível de tenento com de tudo, o ciprete do crescimento. Arquivo número 10. Pessoas ricas são excelentes recebedoras. Roda minata. O A do 4 pé do ponto car do pé do Carlo. Pessoas ricas são excelentes recebedoras. Pessoas pobres têm dificuldade em receber. Este é um dos pontos mais sutis e ao mesmo tempo mais poderosos que T. Harv Eker apresenta em Os Segredos da Mente Milionária. Porque não basta saber ganhar dinheiro. É preciso permitir que ele permaneça, cresça e te preencha. E isso só é possível quando você se abre para receber. Receber parece algo simples, mas não é. Muita gente rejeita aquilo que diz querer inconscientemente. Você já reparou como algumas pessoas têm dificuldade em aceitar um elogio? Ou ficam constrangidas ao receber um presente? Ou recusam ajuda mesmo quando estão precisando? Isso acontece porque existe dentro delas uma crença de não merecimento. E onde há culpa, vergonha ou desconforto ao receber, a prosperidade não encontra espaço para ficar. Pessoas ricas aprenderam a dizer sim. Sim para o elogio. Sim para a oportunidade. Sim para o dinheiro que chega. Sim para a abundância que bate à porta. Elas entendem que o universo funciona em fluxo, dar e receber, contribuir e colher, sem resistências, sem bloqueios. Já pessoas com mentalidade pobre tendem a viver no padrão do dar demais ou dar sem receber. Acreditam que receber é egoísmo, fraqueza ou vaidade, e por isso sabotam, bloqueiam, recusam, mesmo desejando. O problema é que, se você não sabe receber, você também não pode multiplicar, não pode abençoar outras pessoas com sua prosperidade, não pode viver com plenitude, não pode expandir seu propósito. Receber é um ato de humildade. É reconhecer que você é um canal e que, quanto mais você permite que o fluxo da prosperidade passe por você, mais impacto pode gerar no mundo. Portanto, pergunte a si mesmo: eu me sinto confortável ao receber? Aceito com gratidão ou com constrangimento?
Me permito ser abençoado? Se a resposta for não, esse é o seu próximo ponto de transformação. Abra-se. A prosperidade só entra onde há espaço para ela ser bem-vinda. Meta, pause. Sex 05. Meta, pause. Sex 05. Meta, pause. Sex 05. Meta, pause. Sex 05. Pessoas ricas preferem ser remuneradas por resultados. Meta, pause. Sex 05. Meta, pause. Sex 05. Meta, pause. Sex 05. Pessoas ricas preferem ser remuneradas com base em resultados. Pessoas pobres preferem ser pagas pelo tempo. Essa afirmação pode incomodar à primeira vista, mas ela revela uma das maiores chaves para quebrar o ciclo da limitação financeira. A forma como você escolhe gerar renda. T. Harv Eker explica que pessoas com mentalidade rica entendem que o dinheiro está diretamente ligado ao valor que entregam, não ao número de horas que passam executando tarefas. Por isso, elas buscam formas de criar, oferecer e multiplicar valor. Elas se responsabilizam pelos seus resultados e, justamente por isso, têm a chance de crescer sem limites fixos. Por outro lado, quem opera com a mentalidade pobre costuma se apegar ao modelo mais seguro e previsível. Se eu trabalho 8 horas, recebo X, se trabalhar mais, recebo mais. Mas esse modelo cria um teto. Porque seu tempo é limitado. Mas, ironicamente, essa segurança quase sempre vem acompanhada de estagnação. Por isso, olhe com sinceridade. Você está sendo pago pelo seu tempo ou pelo seu valor? A resposta pode explicar o tamanho da sua prosperidade e o limite que você mesmo colocou nela. E enquanto o tempo for a sua única moeda, a sua renda estará sempre presa a ele. É claro que o trabalho por hora tem seu lugar, mas a grande virada acontece quando você começa a pensar como empreendedor, mesmo sendo empregado. Quando você começa a perguntar: como posso gerar mais valor? Como posso resolver problemas reais? Como posso ser pago pelos resultados que entrego e não apenas pelo tempo que invisto? Essa mudança de foco faz com que você comece a enxergar novas possibilidades. Criar um produto ou serviço, fechar um contrato por performance, participar de projetos com comissões ou bônus, empreender, investir, tudo isso amplia sua visão e permite que sua renda acompanhe a sua capacidade de gerar impacto. Pessoas ricas não têm medo de assumir riscos, porque sabem que o retorno vem do resultado e confiam no próprio potencial de fazer acontecer. Já pessoas com mentalidade pobre buscam segurança, mas, ironicamente, essa segurança quase sempre vem acompanhada de estagnação. Por isso, olhe com sinceridade. Você está sendo pago pelo seu tempo ou pelo seu valor? A resposta pode explicar o tamanho da sua prosperidade e o limite que você mesmo colocou nela. Arquivo número 12. Pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. Pessoas ricas administram bem seu dinheiro. Pessoas pobres são desorganizadas ou negligentes com as finanças. Este é um dos arquivos mais práticos e, ao mesmo tempo, mais ignorados por quem busca prosperidade. Muita gente acredita que só vai cuidar bem do dinheiro quando tiver muito. Mas a realidade é o oposto. Você só terá mais dinheiro se aprender a cuidar bem do que já tem. T. Harv Eker é direto. A forma como você lida com pequenas quantias é exatamente a forma como você lidará com grandes valores.
E se você não administra R$ 1.000 com sabedoria, não será capaz de administrar 10.000, 100.000 ou 1 milhão. Pessoas com mentalidade rica sabem onde o dinheiro está, para onde vai, quanto entra e quanto sai. Elas não têm medo de olhar para os números, não deixam as contas se acumularem, não entregam as rédeas para o acaso. Elas assumem o papel de líderes das próprias finanças. Eker ensina um sistema simples e eficaz para isso. Dividir sua renda em porcentagens específicas, com propósitos claros, como despesas essenciais, diversão, educação financeira, investimentos, doações e liberdade financeira. Esse tipo de organização envia uma mensagem poderosa para o seu subconsciente. Eu sou responsável, digno e capaz de lidar com dinheiro. E essa mensagem atrai mais. Já pessoas com mentalidade pobre costumam evitar o assunto. Não anotam os gastos. Vivem no improviso. Gastam primeiro, pensam depois. E muitas vezes sentem vergonha, medo ou culpa só de abrir o aplicativo do banco. Mas dinheiro não gosta de ser ignorado. Dinheiro vai embora de onde não é cuidado e permanece onde encontra ordem, direção e atenção. Administrar bem o seu dinheiro não é sobre controlar cada centavo com obsessão. É sobre criar clareza, consciência e intenção. É sobre saber onde você está e para onde está indo. Você não precisa ter muito para começar. Você precisa começar para ter muito. Então, pergunte-se: você sabe exatamente quanto gasta por mês? Você separa uma parte da sua renda para investir? Você tem um plano claro para o dinheiro que entra? Se a resposta for não, esse é o momento de virar a chave. A riqueza começa com responsabilidade. Arquivo número 13. Pessoas ricas fazem o dinheiro trabalhar para elas. Pessoas ricas fazem o dinheiro trabalhar para elas. Pessoas pobres trabalham duro pelo dinheiro. E só. Essa é uma das mudanças de mentalidade mais profundas que você pode fazer na sua jornada rumo à liberdade financeira. T. Harv Eker explica que a maioria das pessoas foi ensinada a trocar tempo por dinheiro. Trabalhe, ganhe, gaste. Trabalhe, ganhe, gaste. E o ciclo se repete, às vezes por uma vida inteira. Mas pessoas ricas não pensam assim. Elas também trabalham duro, sim, mas com um foco diferente. Criar ativos, sistemas e fontes de renda que funcionem mesmo quando elas não estão presentes. Elas entendem que o dinheiro precisa ser colocado para produzir mais dinheiro. Isso é o que chamamos de renda passiva, ganhos que vêm de investimentos, royalties, negócios automatizados, propriedades alugadas, dividendos. Fontes que continuam gerando retorno mesmo quando você descansa, viaja ou dorme. Lembre-se, você não foi criado para ser escravo do dinheiro. Você foi criado para ser livre. E a liberdade começa quando o dinheiro trabalha a seu favor. Enquanto a mentalidade pobre está presa ao quanto mais eu trabalhar, mais eu ganho, a mentalidade rica pergunta: como posso fazer com que o meu dinheiro trabalhe por mim todos os dias? É uma mudança de foco, de esforço para estratégia, de suor para inteligência, de troca para multiplicação. Eker reforça que não é necessário ser milionário para começar. Você pode investir pequenas quantias, adquirir conhecimento financeiro, criar fontes alternativas de renda. O mais importante é começar com a mentalidade certa. Pessoas pobres acreditam que investir é arriscado demais. Mas o maior risco é passar a vida inteira dependendo exclusivamente do próprio esforço. É como remar com os braços, quando você poderia estar construindo um barco com motor. Por isso, pare e reflita. O seu dinheiro está parado ou está trabalhando para você? Você está apenas sobrevivendo
ou construindo liberdade? Você está sempre correndo atrás ou está começando a ser servido pelos frutos do que já plantou? Lembre-se, você não foi criado para ser escravo do dinheiro. Você foi criado para ser livre, e a liberdade começa quando o dinheiro trabalha a seu favor. Muy vedio tu. Arquivo número 14. Pessoas ricas agem apesar do medo. Elande, secundissando torzes medo. Muse coisa na rogarro a peça bunda sérios pessoas sérios e somenos pessoa vicas agente apesar do medo. Pessoas ricas agem apesar do medo. Pessoas pobres deixam que o medo as paralise. Essa talvez seja uma das divisões mais fortes entre aqueles que prosperam e aqueles que apenas sonham em prosperar. Muita gente acredita que pessoas ricas não têm medo, mas T. Harv Eker mostra o contrário. Elas também sentem medo. A diferença está na atitude. Pessoas com mentalidade rica aprenderam a agir mesmo com o coração acelerado, com a dúvida presente, com o frio na barriga. Elas entenderam que coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. Já pessoas com mentalidade pobre esperam se sentir seguras antes de agir. Elas esperam um momento certo, esperam ter certeza, esperam se sentir prontas, mas o momento perfeito raramente chega. E enquanto esperam, perdem oportunidades, congelam decisões e assistem a vida passar. O medo por si só não é um inimigo, ele é natural. Ele avisa, alerta, protege. O problema é quando ele se torna um freio absoluto, quando passa a comandar as escolhas. A mente rica sabe que o crescimento está do outro lado do desconforto. Ela vê o medo como um sinal de que está avançando. Quando o medo aparece, ela pergunta: o que esse medo está tentando me ensinar? Qual a ação que posso tomar agora, apesar disso? E age. Se você observar a história de qualquer pessoa bem-sucedida, vai perceber uma constante. Elas enfrentaram desafios com medo. Elas tomaram decisões importantes, mesmo sem garantias. Elas se arriscaram e você pode fazer o mesmo. O medo só te paralisa se você permitir. Quando você age, ele perde força. E a cada passo corajoso, você se torna maior. Então, olhe para a sua vida agora. O que você está adiando por medo? Que ideia ainda está engavetada esperando o momento certo? O que você faria hoje se soubesse que o medo não te impediria? Essa é a hora, porque quem age com medo vai além. Quem espera o medo passar, permanece parado. A ação cura, a ação liberta, a ação transforma. Rachá, número 15. Pessoas ricas aprendem e crescem o tempo todo. Hashtag @meta. Sexnoves 0.5. Pessoas ricas estão sempre aprendendo e crescendo. Pessoas pobres acreditam que já sabem o suficiente. Essa é uma das verdades mais importantes da construção da riqueza. T. Harv Eker ensina que o crescimento financeiro está diretamente ligado ao crescimento pessoal. Quanto mais você cresce como pessoa, mais espaço cria para a prosperidade entrar. Pessoas com mentalidade rica são eternas aprendizes. Elas leem, estudam, fazem cursos, observam os melhores, fazem perguntas, contratam mentores. Elas sabem que o conhecimento certo pode encurtar caminhos, evitar erros e multiplicar resultados. E mais, elas investem em si mesmas. Não veem cursos, livros ou treinamentos como gastos, mas como ativos mentais que rendem por toda a vida. Porque quando você expande sua mente, ela nunca mais volta ao tamanho original. Já pessoas com mentalidade pobre costumam resistir ao aprendizado. Dizem coisas como: porque o crescimento financeiro é apenas o reflexo de um crescimento interior que nunca para. Ah, isso eu já sei. Não preciso disso agora. Já tentei uma vez e não deu certo. Ou ainda, comigo é diferente. Isso não funciona para mim. Essa postura fecha portas. Quem acha que sabe tudo não aprende mais nada. E quem não aprende mais, para de crescer. Você já deve ter percebido isso no seu dia a dia. Aqueles que mais evoluem são os que estão sempre buscando mais clareza, mais conhecimento, mais estratégias, mais consciência.
Eles sabem que não existem atalhos duradouros sem preparação. Sabem que a mente é como um músculo, precisa ser treinada, alimentada, desafiada. Por isso, a partir de hoje, coloque o aprendizado no centro da sua rotina. Ouça áudios, leia bons livros, ande com quem te inspira, participe de ambientes que expandam sua visão. Não importa sua idade, seu histórico, sua renda atual, você é um terreno fértil e cada novo aprendizado é uma semente plantada. Quem decide continuar aprendendo, continua prosperando, porque o crescimento financeiro é apenas o reflexo de um crescimento interior que nunca para. Arquivo número 16. Pessoas ricas pensam: posso ter as duas coisas. Pessoas ricas pensam: posso ter as duas coisas. Pessoas pobres pensam: ou uma coisa ou outra. Essa é uma das diferenças mais sutis e mais profundas entre quem vive limitado e quem vive em expansão. Pessoas com mentalidade pobre foram ensinadas a pensar de forma restrita. Elas acreditam que precisam escolher entre ser feliz ou ser rico, entre sucesso profissional ou tempo com a família, entre propósito ou lucro, entre estabilidade ou liberdade. Vivem no modo ou. Mas T. Harv Eker nos lembra que essa é uma programação de escassez. Ela parte da premissa de que não há o suficiente para todos, de que há sempre uma troca, uma perda, um sacrifício. Pessoas ricas pensam diferente. Elas vivem no modo e. Como posso prosperar financeiramente e ter tempo de qualidade com minha família? Como posso realizar meu propósito e gerar ótimos lucros com isso? Como posso construir liberdade e estabilidade ao mesmo tempo? Esse tipo de pensamento amplia as possibilidades, expande a mente, cria soluções onde antes só havia dilemas, porque a verdade é, a limitação quase sempre está no pensamento, não na realidade. Quando você acredita que só pode ter uma coisa, ignora tudo o que está além dessa escolha. Mas quando você abre espaço para as duas coisas, sua criatividade desperta, seu foco muda e novas oportunidades começam a surgir. O mundo está cheio de exemplos de pessoas que têm sucesso e propósito, riqueza e equilíbrio, reconhecimento e integridade. Você não precisa sacrificar uma parte da sua vida para viver a outra. Você pode construir uma realidade integrada, onde tudo o que é importante para você se manifesta de forma coerente e harmoniosa. Então pergunte-se: em que área da minha vida eu ainda estou preso à lógica do ou? O que eu estou deixando de sonhar porque acredito que preciso abrir mão de algo? Lembre-se, a mente rica busca caminhos, a mente pobre impõe limites. Você pode ter as duas coisas, você merece ter as duas coisas. Basta começar a pensar como quem já sabe disso. A hashtag a hashtag Arquivo número 17. Pessoas ricas focam no patrimônio líquido. A hashtag Pessoas ricas focam no patrimônio líquido. Pessoas pobres focam na renda mensal. Esse é o último dos 17 arquivos da riqueza e talvez o que melhor define a maturidade financeira de alguém. Porque não importa quanto você ganha por mês,
O que realmente importa é quanto você mantém, investe e constrói ao longo do tempo. T. Harv Eker explica que a maioria das pessoas vive obcecada com o salário, com o valor do contra-cheque, com o quanto entra por mês. Mas isso é apenas uma parte da equação. A verdadeira medida da riqueza não está na sua renda mensal, mas no seu patrimônio líquido, ou seja, tudo o que você tem, menos tudo o que você deve. É a soma de dinheiro em conta e aplicações, investimentos, imóveis, negócios, ativos que geram renda, menos dívidas e obrigações financeiras. Pessoas com mentalidade rica pensam no longo prazo. Elas buscam acumular ativos, não apenas gastar. Você não precisa começar grande. Você precisa começar consciente. E o foco no patrimônio líquido é a bússola que te leva à verdadeira prosperidade. Elas fazem escolhas baseadas em crescimento e não em gratificação imediata. Já pessoas com mentalidade pobre, quando aumentam a renda, aumentam os gastos. Elas vivem no ciclo de ganhar, gastar, pagar contas e recomeçar, e nunca saem do lugar. Focar no patrimônio líquido muda tudo, porque te obriga a pensar como um construtor, alguém que edifica algo que cresce com o tempo. Faz você cuidar melhor do que tem, investir com mais intenção, evitar dívidas desnecessárias e buscar independência. Esse tipo de foco te tira da sobrevivência e te coloca no caminho da verdadeira liberdade. É claro que a renda é importante, mas ela deve ser uma ponte e não o destino final. Então, pergunte a si mesmo: estou construindo algo que vai durar? Estou acumulando ativos ou apenas correndo atrás de boletos? Se eu parasse de trabalhar hoje, quanto tempo eu conseguiria viver com o que tenho? Se as respostas te incomodarem, ótimo. Esse desconforto é o sinal de que é hora de mudar. Você não precisa começar grande, você precisa começar consciente. E o foco no patrimônio líquido é a bússola que te leva à verdadeira prosperidade. Essa é Insex 05, essa é Meta, essa é Insex 05. Você chegou até aqui. Passou pelos fundamentos, reconheceu seu modelo de dinheiro, refletiu sobre 17 arquivos mentais que separam a escassez da abundância. E, mais importante do que tudo, despertou consciência. Mas agora vem a parte decisiva, porque leitura sem ação é apenas informação. Transformação só acontece quando a sabedoria se transforma em prática. T. Harv Eker diz com clareza: pensamento leva a sentimento, sentimento leva a ação e ação leva a resultado. Tudo começa na mente, mas precisa terminar no mundo real. Você não precisa dominar todos os arquivos de uma vez, mas precisa começar com uma mudança de postura, com uma decisão nova, com um pequeno passo na direção da vida que você realmente deseja. Se você quer resultados diferentes, precisa pensar, sentir e agir de forma diferente. E essa jornada não tem volta. Emil Procorta. Você não é mais a mesma pessoa que começou esta jornada. Sua mente foi tocada, desafiada, expandida. Você confrontou padrões antigos, quebrou bloqueios mentais, entendeu que o dinheiro começa na mente e termina nas ações. Mas e agora? O que fazer com esse novo nível de consciência? Como levar esse crescimento para todas as áreas da sua vida? Porque a verdade é, não basta ser próspero financeiramente. É preciso ser pleno. Pleno nos relacionamentos, pleno nas emoções, pleno no espírito, pleno no propósito,
pleno na forma de viver. E é exatamente por isso que o Código da Plenitude foi escrito. Esse não é apenas mais um livro. É uma sequência natural para quem já despertou para o poder da mente e agora quer ativar o corpo inteiro da vida com propósito, equilíbrio e frutificação. O Código da Plenitude. 8 chaves para uma vida plena e frutífera. Revela passo a passo os princípios que desbloqueiam uma existência completa. Comece a leitura. E viva o que foi preparado para você. O Código da Plenitude vai te entregar o que faltava. E o que você vai encontrar lá dentro pode mudar tudo para sempre. Baseado em fundamentos eternos, ele mostra que você pode sim viver com clareza espiritual, maturidade emocional, saúde relacional, prosperidade material e um propósito que dá sentido a tudo. Se os 17 arquivos da riqueza abriram seus olhos para o dinheiro, as 8 chaves da plenitude vão abrir seus olhos para a vida. E o melhor, você não precisa fazer essa jornada sozinho. O livro está disponível agora. O link está na descrição deste conteúdo e também fixado nos comentários. Basta clicar, garantir o seu exemplar e começar imediatamente a destravar níveis que vão muito além das finanças. Você sentiu na pele o poder de reprogramar sua mente. Agora imagine o poder de reprogramar toda a sua existência. Chega de viver pela metade. Chega de sucesso externo com vazio interno. Chega de buscar fora o que só pode florescer por dentro. Você foi criado para frutificar, para viver por inteiro, para experimentar a verdadeira plenitude. Está pronto para essa nova etapa? Então clique no link, comece a leitura e viva o que foi preparado para você. O Código da Plenitude vai te entregar o que faltava. E o que você vai encontrar lá dentro pode mudar tudo para sempre.